Graça e paz, irmãos. Bom estar de novo aqui com os irmãos, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Deus é maravilhoso. Nossa lição hoje é a lição de número 10. Você que tem a revistinha, vamos abrir na lição número 10. Nós vamos falar hoje sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Vocês sabem o que é isso tudo? Transcendência e imanência. A gente tem que estudar, né? Mas são três aspectos da natureza de Deus. E nós precisamos compreender. Por quê? São três revelações a respeito de Deus que podem mudar o curso da nossa vida. À medida que eu fui meditando, estudando essa palavra, falei, se nós aplicarmos essa lição de hoje no nosso dia a dia, você pode ter certeza, sua vida nunca mais será a mesma. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, que a nossa mente hoje está sendo disputada. Essa é a palavra, a nossa mente hoje está sendo disputada. Em que nós estamos crendo? Em que nós estamos acreditando? Está uma bagunça geral. Muita informação, excesso de informação, então nós precisamos parar e decidir com que nós vamos querer encher a nossa mente. Com que nós vamos querer preencher a nossa mente. Nesses dias que nós estamos vivendo, promessa como? Se creres, verás a glória de Deus. Se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Muita gente acha que essas promessas não são para esses dias. Eu quero dizer para vocês que crise alguma, muito menos Covid, alteram as promessas de Deus. A palavra continua imutável. Tudo que está escrito é para hoje, ainda que alguns de nós passamos ou estamos passando por aflições, mas nós temos que fixar os nossos olhos na palavra. A palavra-chave para nós hoje é renove a mente com a palavra de Deus, e você vai viver o melhor de Deus para esse tempo. Eu não posso falar para você bater aí no ombro do seu irmão, mas põe a mão no seu coração aqui e fala, eu creio, nesse tempo, eu posso viver o melhor de Deus. É promessa de Deus. E ela não volta atrás. Amém, queridos? Então, esses três atributos de Deus, dois são compartilháveis. Dois não são compartilháveis e um é compartilhável. O que é isso? Deus não transmite para nós, e um ele transmite. Quais são os dois que não são para nós, que é só de Deus? O atributo da transcendência como é que é o nome? Transcendência e imanência. Isso aqui são atributos só de Deus, mas a sabedoria, Ele quer compartilhar conosco. Então eu vou começar pelos dois atributos que não são compartilháveis. Amém, queridos? E nós vamos começar então pela transcendência de Deus. O que quer dizer essa palavrinha transcendência? Que Deus é um ser acima, superior da sua criação. Tudo que existe foi criado por Deus. Deus está muito acima dessa criação que pertence a Ele. Ele não é limitado à criação, ao tempo, às situações, ao espaço, às pessoas. Deus não se limita a nada. Deus é um ser ilimitado. Então, por isso, nós podemos confiar nele. Ele é infinito, ele é sem limites. Deus não tem começo, não tem meio e não tem fim. Deus é eterno, Deus é soberano. E sabe o que está acontecendo nesse momento? Isaías teve uma visão, e João no Novo Testamento teve outra visão que eu quero compartilhar com vocês. Queridos, o que nós conhecemos a respeito de Deus é só por revelação. Nós não podemos fazer comparação,
nós não podemos tecer comentários, nós não podemos, nem temos como julgar a Deus e nem aconselhar a Deus coisa alguma. O que nós temos a respeito de Deus foi por revelação, está na sua palavra. Isaías no capítulo 6, ele teve essa visão. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus estava elevado nas mais grandes alturas, entronizado entre querubins e serafins. Isaías teve a visão da glória de Deus. Isso aqui é para mim e para você. Apocalipse no capítulo 5, presta atenção. Olha a revelação de João. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e em todas as coisas que neles há dizer. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Qual é a minha atitude diária diante desse Deus? Honrar, exaltar, glorificar e me render totalmente a Ele. Você quer saber qual é a primeira revelação na minha vida e na sua vida? Para que a nossa vida mude completamente, sejamos totalmente vitoriosos. Ter a visão de um Deus assentado no trono, cujo todo poder, toda honra, toda glória, domínio, controle dos céus, da terra, do mar, em todos os lugares, está em suas mãos. O poder pertence a Deus. A criação precisa dele, ele não precisa de nós. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Então, essa é uma revelação que nós precisamos viver diariamente. Queridos, nós não podemos ser daquelas pessoas frequentadoras de igreja. Nós temos que ter revelação do que a Bíblia diz. Existem duas palavrinhas mágicas. Uma se chama Logos, que é o conhecimento da palavra de Deus todinha. Você pode ler de Gênesis até Apocalipse, conhecer a palavra. Isso se chama Logos. Rema é aquela palavra que você lê e vem uma revelação, uma luz na sua mente, aquela palavra se torna viva para você e vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, nessa manhã nós vamos falar sobre 3 aspectos de Deus que tem que fazer toda a diferença na nossa vida. A primeira delas é essa: ninguém muda a Deus, ninguém conhece a Deus totalmente, ninguém pode julgar, aconselhar a Deus. Ele está sentado no trono e tem o controle de tudo que está acontecendo, nada foge do controle dele. E aquilo que saiu da boca dele, a palavra não vai voltar vazia para ele. Amém, queridos? Ponha isso na sua consciência. Deus é um ser sobrenatural. Isaías diz que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. É verdade, irmãos. Nós somos o oleiro, ele é o oleiro e nós somos o barro. Quem está trabalhando em nós é Deus. Somos obra das suas mãos, somos feitura de Deus, e Ele está trabalhando. Você pode ter certeza que nesses dias de crise, Deus está trabalhando na igreja. Amém, queridos? Agora, Isaías teve essa revelação de Deus, mas a revelação que nós temos hoje de Deus é maior do que a que Isaías teve. Sabe por quê? Isaías está dizendo aqui: os pensamentos de Deus e os seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Está lá em Isaías 55, 8 e 9. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2,16, sabe o que ele fala? Nós temos hoje a mente de Cristo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho um relacionamento com Deus, mais me é revelado coisas grandes e ocultas que os profetas do Velho Testamento não sabiam. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Por quê? Jesus ensinou para nós, devemos orar assim: Pai nosso que estais no céu, porque nós estamos diante de um Deus infinito e transcendente, Ele está sentado lá. Mas hoje, além de ser transcendente,
transcendente, sem começo, sem meio, sem fim, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é também imanente. O que é um ser imanente? É um Deus que está presente no meio daquilo que Ele criou. Deus está aqui. Você tem consciência que Deus está aí com você agora? Agora. Essa consciência nós temos que ter diariamente, irmãos. Você está dirigindo, Deus está com você. Você está dormindo, Deus está com você e está trabalhando para você enquanto você dorme. Deus é um Deus que Ele não se limitou a ficar sentado lá no trono, dominando e cuidando de tudo. O que Ele fez? Ele enviou o Espírito que habita sobre toda a terra. E onde Ele escolheu habitar, viver, morar? Em mim e você. Queridos, esse Deus que está lá no trono, que tem o poder, a soberania de tudo, Ele achou melhor vir e habitar em mim e você. Isso se chama imanência, Ele está envolvido conosco. Apesar de não precisar de nós, nós precisamos dEle. Nós dependemos desse Deus. O Deus Criador está completamente presente no mundo físico, aqui na terra. E sabe o que Ele mais deseja? Ter um relacionamento comigo e com você. É onde nós falamos que o céu e a terra se encontram. Deus nesse momento está aqui, o céu e a terra estão se encontrando aqui nesse lugar. Então aqui é um lugar de milagres. Aqui é um lugar onde o poder de Deus pode fluir. Porque é do trono de Deus que flui rios de água viva, irmãos. E Jesus disse, esse rio de água viva vai fluir de você a partir de agora. Depois que Jesus veio, o poder está onde? Fluindo aqui, ó, o trono de Deus, que é o meu coração, vai fluir aqui. Você pode ser curado nessa noite, nessa manhã. As cadeias podem ser quebradas na sua vida agora, pelo poder de Deus que está neste lugar, porque Deus quer se envolver na nossa vida, em todos os aspectos. Ele está completamente disponível para mim e para você. Que coisa tremenda, gente. Ele não precisava disso. Em Jesus, a maior prova do amor desse Deus é que Ele deu Jesus, e em Jesus nós temos todo tipo de provisão. Já está liberado para você. Eu fico tão triste quando eu fico pensando nas pessoas que ficam assim: será que Deus pode me dar isso? Será que Deus pode fazer isso na minha vida? Gente, em Jesus já foi conquistado a saúde, a cura, a libertação, a provisão diária, a paz, a alegria, a prosperidade, o sucesso, já está liberado. Então para de fazer força para alcançar isso, e creia, e toma posse nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Eu não preciso de ninguém chegar para mim e falar que bênção que Deus tem para mim, porque eu já sei. Eu leio a palavra, eu tenho um relacionamento com Deus. Deus simplesmente dá uma ordem e tudo se faz. Agora, sabe o que nós precisamos, irmãos? Que aconteça conosco o que aconteceu com Jacó. Num dos piores momentos da vida de Jacó, ele estava no deserto fugindo de seu irmão Esaú. A Bíblia diz que ele deitou para dormir. Isso está lá em Gênesis 28. Ele deitou para dormir. Ele estava muito cansado. E a Bíblia fala que ele teve um sonho. Imagina você no meio do deserto, sozinho, desesperado e fugindo. Alguém atrás de você para te matar. Acho que é uma crise tão grande que minha mente não pode alcançar. Então ele sonhou, olha o que ele diz. Diz a palavra: e eis que uma escada está posta na terra, cujo topo tocava o céu, e eis que os anjos de Deus desciam e subiam por ela. E eis que o Senhor estava sentado acima dela, e diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que você está deitado eu te darei, a ti e a tua semente. Versículo 15.
E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. No versículo 17 ele disse assim: esta é a porta dos céus. O lugar que ele estava é a porta do céu, porque na revelação, ele teve aquela visão de Deus, irmãos. Deus estava onde? No céu. Mas havia uma escada, o céu se comunicava com a terra, descia e subia anjos, e Deus falou com ele. E olha que ele já servia a Deus. Seus pais conheciam a Deus e temiam a Deus. Então não adianta esse negócio de eu vim para a igreja e eu já conheço a Deus de muito tempo. Isso não adianta não. Queridos, Deus está nos chamando para viver o que a palavra diz que nós somos. O que Deus tem para nós é para hoje, é para agora, não é para amanhã. Então vamos parar de religiosidade. Aí eu sou crente há 10 anos, 20 anos. Irmão, então receba tudo que Deus tem para você, que já está atrasado. Já está atrasada as bênçãos de Deus na sua vida. Toma posse aí pela fé. É pela fé que Deus vai fazer. Essa é a porta do céu. Esse lugar aqui é a porta do céu. Sabe quem abriu? Jesus. E sabe quem pode impedir esse caminho aqui? Fechar a porta do céu? Nem principados, nem potestades, nem dominadores desse século, nem Covid, nem praga alguma pode impedir a porta, a escada, poder se encontrar o céu e a terra, porque Jesus abriu essa porta e ninguém fecha. É para você a vitória, é para mim a vitória. Eu não pedi isso para Deus, é graça, já foi liberado para nós, irmãos. Depois dessa visão que Jacó teve de Deus, olha para mim aqui, desse relacionamento e dessa experiência com Deus, nunca mais a vida dele foi a mesma. Deus tinha uma aliança com Jacó e sua família, mas Jacó ainda não tinha uma aliança com Deus. Sabe o que você tem que fazer aqui hoje? É hoje, irmão, deixa nada para amanhã. Faz uma aliança com Deus. Fala: Senhor, a partir de hoje, eu quero viver o melhor do Senhor nessa terra, eu quero a tua presença. O Senhor estará comigo em todo o tempo, haja o que houver, e a vitória é minha, porque maior é o Senhor que está comigo do que aquele que está aí no mundo. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Ele quer um relacionamento, irmãos. Esse negócio de ser domingueiro no culto, quarta-feira no culto, não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é ter uma aliança firmada, é um relacionamento diário com Deus, você e Deus na sua casa. A igreja pode te ajudar. A igreja é o caminho para você chegar nisso, mas nós temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar uma posição diante de Deus. Essa aliança que Ele quer, esse relacionamento entre o Criador, o soberano Deus, é para mim. É para mim, é para você hoje. O que você falar aqui, o que você pensar, antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Oh, glória a Deus! Que Deus tremendo é esse? Onde existe outro Deus além do nosso, irmãos? Não existe. Deus está completamente acessível a nós. Agora, cabe à igreja, se Ele quer agir em nós e através de nós, usando a nossa inteligência, os dons, as habilidades, é hora de botar tudo para funcionar, irmãos. Para de murmurar e reclamar. O que você tem feito para o Senhor? A palavra é essa. O que nós estamos fazendo nesse tempo? Deus está dizendo, a responsabilidade é da igreja, para que o mundo conheça a glória de Deus. Quem tem que pregar a palavra somos nós. Não é vir ficar na igreja sentado no banco ouvindo e voltar para casa, ouvir só o que interessa, botar em prática só o que interessa. Nós temos que ouvir tudo e trabalhar. É hora de trabalhar. Você sabe o que está faltando para Jesus voltar? Nada. No mundo, nada. O mundo já está preparadinho para receber o anticristo. Quantos concordam com isso?
Está pronto, irmãos. Não adianta você discutir com política, com a filosofia, com os conhecimento humano, nem adianta. O que está faltando? Por que Jesus não voltou ainda? Porque a igreja não está pronta. Você acha que você está pronto para o arrebatamento, para ir morar com Jesus? Igreja santa, gloriosa, poderosa, sem ruga, sem mácula, é essa igreja que o Espírito Santo vai trabalhar agora para levantar, para Jesus voltar. E o que eu tenho que estar fazendo? Trabalhando, não é correndo de um lado para o outro, não, é ganhando almas para Jesus, é orando, intercedendo, pregando, anunciando a verdade. Nós precisamos tomar, olha aqui que a lição está falando. Deus age ativamente na criação e por meio dela e se relaciona com ela. Muita coisa que Deus quer fazer hoje, Ele quer fazer através de mim e de você. Os milagres que Deus vai fazer, os milagres que Jesus fez, Ele fez junto com as pessoas. Ele precisa de você para fazer os milagres hoje, ainda que Ele é independente de mim e de você, Ele quer te usar. Quantos estão entendendo? O meu propósito nesse dia, a lição está falando que o propósito é duplo, da raça humana. Primeiro, morar na terra, habitar na terra e dominar. Você está dominando? Você já tomou sua posição? Gerenciar, cuidar, dominar, reinar sobre a terra. Quem tem que reinar não são os corruptos, é a igreja. Acorda, igreja. Fala para quem está do seu lado aí, acorda, igreja. Nós que fomos chamados para gerenciar a terra. Quem está ocupando os melhores cargos hoje? Gente corrupta. Gente que a gente abomina. Está tudo errado. Por quê? Porque a igreja fica caladinha, fechada dentro de 4 paredes. Tem que ter candidato, né, pastor Salma? Tem que ter candidato, governador, prefeito, vereador, tem que sair gente honesta, íntegra, que tenha temor a Deus e compromisso com Deus. Quem tem que estar lá no lugar daqueles juízes são crentes. Os filhos de Deus têm que tomar posse do melhor da terra, para que o Brasil seja justo. Agora a gente quer só viver a vidinha da gente, cuidar do próprio umbigo e ficar dentro. Eu tenho culto quarta, eu tenho culto domingo, então eu tenho para a igreja. Mas e o resto da semana? O que nós estamos fazendo? Nós temos propósito, irmão, habitar na terra e buscar a Deus, fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Com o relacionamento que nós temos com Deus. Agora eu tenho o mais gostoso. Vamos para a sabedoria. Sabedoria de Deus. O que é sabedoria, irmãos? É o pensamento de Deus revelado. Vou repetir. Sabedoria é o pensamento de Deus revelado. É você, muito mais do que ter conhecimento, cursos profissionalizantes. Não adianta você ser engenheiro, médico, advogado e você não ter a sabedoria de Deus, queridos. A vida vai ser muito complicada. Você sabe para que serve a sabedoria de Deus? São atitudes, segundo a palavra, que vai afetar todas as áreas da nossa vida. Afeta a saúde, afeta os relacionamentos, afeta a sua vida profissional, as suas escolhas diárias. Eu gosto muito dos livros do Mike Murdock. Quem conhece ele? Mike Murdock. Ele é um mestre da palavra especializado em sabedoria. Por que ele se especializou em sabedoria? Porque ele viu o pai dele, anos, o pai dele, desde que ele nasceu, o pai dele era pastor, era crente, mas levava uma vida tão difícil. Ele diz que ele viu o pai dele orar de madrugada, de dia, o tempo inteiro. Ele disse que nunca viu um homem que orava tanto quanto o pai dele. Mas também nunca viu um homem com tanta dificuldade, tanto problema quanto o pai dele. Ele foi perguntar ao Senhor:
Algum. Senhor, por que que meu pai vive essa vida tão difícil, se ele é crente? Você conhece algumas famílias que são frequentadoras da igreja, são crentes há muitos anos, mas não resolve os problemas da vida deles? É problema com o filho, é problema no trabalho, a vida financeira não rompe, nada rompe. Deus disse para Mike Murdock: estude sobre a sabedoria. Não é só oração, não. A oração vai te levar a isso, mas busque a sabedoria. Então eu quero compartilhar com você o que está em Provérbios 4. Se você puder, abra sua Bíblia aí, Provérbios 4, versículo 4. São conselhos de Salomão, de Davi para o filho dele, Salomão. Olha o que ele fala. E ele me ensinava e dizia-me, versículo 5, adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não a desampares e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Irmão, lê a Bíblia. Risca na sua Bíblia. A sabedoria é a coisa principal. Tem gente que ora por tudo quanto é problema, mas não ora pedindo sabedoria a Deus. O que é a sabedoria? É o pensamento de Deus revelado a nós, para a gente resolver toda e qualquer situação aqui na terra. Dr. Paul Yong-Chu, ele fala que ele passa horas na parte da manhã, trancado, orando e meditando na palavra. Quando ele sai do escritório dele, metade dos problemas que ele tinha que resolver, ele já saiu de lá com a solução. Você quer sair daqui hoje com a solução para a sua vida? Não estou perguntando o tamanho do seu problema, não. A sabedoria é a coisa principal. Suas atitudes, suas palavras, suas escolhas e decisões. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, você já tem muita coisa. Possui o conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Exalta a sabedoria e ela vai te exaltar. Sabe o que ele está falando? Valorize a sabedoria que vem do alto. E ela vai te valorizar aqui na terra. Você quer ser uma pessoa de valor? Você quer ser uma pessoa honrada? Busque a sabedoria do alto. Não busque a sabedoria terrena. A sabedoria terrena é muito bom para você trabalhar, para você ganhar seu dinheiro. Mas tem coisas sobrenaturais que Deus vai te revelar. Caminhos para você tomar. Ele vai colocar pensamentos na sua mente que estão na palavra. Você tem que conhecer a palavra. Por isso, Davi falou para Salomão: adquire o conhecimento das coisas terrenas, mas principalmente das coisas espirituais, e a sabedoria. Por isso que quando ele orou, ele pediu a Deus só a sabedoria para governar o povo. Queridos, sabedoria faz toda a diferença. Versículo 9: a sabedoria dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória. A sabedoria, eu quero profetizar para você aqui hoje, a sabedoria que vem de Deus, vai colocar uma coroa de glória na sua cabeça. Se você hoje valorizar e exaltar e buscar, Tiago diz, quem quer sabedoria, peça a Deus, e Ele vai dar, não duvide. Você vai ver como a sua vida vai ser resolvida facilmente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Vai comigo lá para Gênesis capítulo 1. Oh, Deus hoje está multiplicando meu tempo ali, pastor Carlos. Que glória! Deus é fiel, Deus é bom. Deus ama a igreja. Gênesis capítulo 1. Deixa eu mostrar para você o que a sabedoria faz, irmãos. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para aí. Eu queria que você acompanhasse na Bíblia, irmãos. Nós estamos numa escola dominical, aqui é para a gente estudar, aprender. E eu não posso aprender se eu não meditar na palavra. Amém, queridos?
Eu adoro o barulhinho da Bíblia, assim, ó, passeando. Eu sou do tempo que todo mundo, os cultos, a gente passeava, estudava, meditava na palavra. Agora é raro a gente ouvir esse barulho, né? E ele é maravilhoso. Deus criou os céus e a terra. Olha para mim aqui. Você acha que Deus cria bagunça? Você acha que Deus cria o caos? Vamos meditar nessa palavra aqui. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uai, mas se Deus não cria bagunça, se Deus não cria caos, por que o versículo 2 está falando que havia trevas? Havia desordem? Por quê, irmãos? Vou te dar a resposta. Alguns historiadores dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 pode ter passado centenas de anos. Mais ou menos 7 a 8 mil anos. E sabe o que pode ter acontecido entre o versículo 1 e o versículo 2? O que está aqui em Ezequiel 28, no versículo 17. Elevou-se o teu coração, Deus falando de Satanás. Presta atenção aqui, isso aqui vai mudar a sua vida. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Satanás, naquele tempo, né, um anjo de luz, estava diante de Deus. Conhecia a Deus. Era o querubim ali do louvor. Um levita, né, o que nós dizemos, entre aspas. Mas ele se exaltou por causa da beleza, da grandeza dele. O orgulho nasceu ali. O orgulho nasceu no coração de Satanás no céu, irmãos. O pecado nasceu no céu, não foi na terra. E o que Deus está falando? Eu te lancei por terra. Os reis vão te ver. Quem são os reis? Somos nós. Quem é que vai reconhecer isso? A igreja vai reconhecer isso, que até hoje não reconheceu. Aqui, entre o versículo 1 e o versículo 2. Por que a terra ficou sem forma e ficou em trevas? Porque Deus lançou Satanás na terra, e ele bagunçou tudo que Deus criou. Estão entendendo até aqui? O Espírito de Deus se movia, mas não fazia nada. O Espírito de Deus é o poder para agir. Aí, versículo 3. A partir do versículo 3, Deus passa a consertar a bagunça. Deus passa a consertar essa terra que estava vazia e devastada. Queridos, quando nós viemos para Jesus, a nossa vida era igual a essa terra, vazia, em trevas, devastada. E o Espírito de Deus está lá, ó. Deus está lá, querendo te atrair para Ele, para mudar toda e qualquer situação de bagunça, de desordem. No versículo 3, Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. O que? Esse bom aqui, irmãos, significa que tem todas as qualidades da natureza de Deus. Essa palavra boa. Viu Deus que a terra era boa, com todas as qualidades de Deus. Deus removeu as trevas e enviou a luz sobre a terra. E Deus começou a organizar a criação todinha ali. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se você for lá para o livro de Jó, você vai ver que até o capítulo 38, vai mostrando, Jó era um homem temente a Deus, um homem justo, reto, fiel, tudo aquilo que a gente sabe. Mas a vida dele virou o caos. Sim ou não? A partir do versículo 38, Deus se manifesta a ele e começa a falar para ele das grandezas do poder de Deus e da sabedoria de Deus. E Deus disse para ele: quem pode contender comigo? Quem foi que me aconselhou quando eu estava aqui fazendo
a criação, tudo que eu estava fazendo aqui em Gênesis, quem foi que aconselhou a Deus? Quem é que deu conselhos, palpites para Deus? A sabedoria, porque a origem da sabedoria é o próprio Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? A vida de Jó, do capítulo 38 até o 42, foi transformada. Sabe o que Jó disse? Eu tenho que ir lá, né, irmãos? Depois nós voltamos aqui. Eu gosto de passear na Bíblia. Olha aqui o que Jó disse no capítulo 42. Com ouvido os meus olhos eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está falando? Deus, o meu conhecimento que eu tinha do Senhor era de ouvir falar o que os outros me contavam. Irmãos, eu hoje não dependo dos outros para me dar conhecimento de Deus. Eu tenho a fonte. Aquele crente que fica pendurado em bengala, dependendo dos outros. Não, nós já passamos desse tempo. Vai na fonte, irmão. Vai para a palavra, vai para a oração. Busca sabedoria, busca revelação. E hoje Deus quer te dar essa revelação da sabedoria dEle. Para você transformar o caos, a bagunça, em vida, em vitória. Organizar tudo igual Deus fez lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 3 em diante. Deus organizou tudo, criou tudo. E a única que deu conselho para ele foi a sabedoria e o poder que ele tinha e ele tem. Onde é que está Deus hoje, irmãos? Ele é imanente, ele está dentro de nós, misturado conosco. Ele quer usar você para mudar toda e qualquer situação. Se Ele quiser usar outra pessoa para me ajudar, amém, glória a Deus. Mas eu creio no poder de Deus que está dentro de mim. Eu tenho um relacionamento com Deus, irmãos, você tem. Nós temos que ser dependentes totalmente do Senhor. Buscar até achar. E Ele diz que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre. Eu quero dizer para você hoje, o céu e a terra se encontram aqui nesse lugar. Deus está aqui, Ele está falando com você. A porta do céu está aberta, Jesus abriu e nunca mais vai fechar. Fala para Ele do que você está precisando. Ele vai resolver para você, vai te ajudar. De ouvir falar, Senhor. Agora, Jó está dizendo, deleta tudo que eu falei antes. Apaga tudo que eu falei, estava tudo errado. Isso no capítulo 42. Jó está dizendo, Senhor, eu bem sei que tu podes tudo e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele? Dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Irmãos, isso aqui é para aquele que não é filho de Deus. Fica julgando, fica condenando a Deus. Ontem uma pessoa falou assim para mim, eu estou vivendo tudo isso porque eu mereço, é porque Deus quer. Deus não quer sofrimento para nós. Se passarmos por lutas e aflições, e todos nós vamos passar porque nós vivemos num mundo caído, Deus estará conosco em todo o tempo, para guardar, para livrar e para dar direção. E se tiver morte, que é a dor mais profunda que tem, o Espírito Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, Ele vai consolar e confortar a dor. Nunca seremos abandonados por Ele. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Deus te criou, olha para mim aqui, para ser o reflexo dele aqui na terra. Uma extensão daquilo que Ele mesmo é. Está forte para você? É o que está na palavra. Vou repetir. Abra o seu coração, os seus ouvidos do coração para receber essa palavra. Deus te criou para ser o reflexo dele aqui na terra.
para ser a extensão dele, o braço dele, a boca dele. Não foi para botar doença em você, não foi para colocar pobreza, miséria e dificuldade na sua vida. Se por um tempo a gente passar por isso, e Deus permitir, Ele permite mesmo, irmãos, todos nós passamos. Em tudo Deus tem um propósito. Jamais podemos questionar. Jó disse para Deus: Senhor, quem era eu? Até os amigos dele julgavam Deus, queria falar, por que Deus está fazendo isso? É por isso, por aquilo, Deus é injusto. Quando você questiona uma atitude de Deus, você está sendo, presta atenção, sabe por que Lúcifer foi jogado fora, chutado do céu? Por causa da arrogância. Achou que já era demais, sabia demais, era íntimo demais com Deus. E aí, queridos, pé na traseira. Por que tem muita gente hoje tendo problemas na vida? Não estou falando que é 100% não. 80% dos problemas que nós temos aqui nessa terra é por falta de sabedoria. Isso é comprovado, é estatística. O que nós temos que buscar, irmãos? A revelação desse Deus transcendente, desse Deus imanente, poderoso, está lá no céu, mas está aqui ao mesmo tempo, habita com nós, está disponível para fazer tudo o que você precisa, porque Ele nos trata como filhos amados. É por graça, não é por merecimento. Muitas atitudes erradas trazem suas consequências. A imprudência. Ontem uma pessoa falava assim para mim: mas como é que pode aquela família, a vida inteira dentro da igreja, os filhos, cada um dando um problema maior do que o outro, um filho com não sei quantos processos na polícia, a polícia querendo prender e parando. E a pessoa que veio perguntar não é crente, então ela queria me afrontar. Por que Deus permite isso? A vida inteira está dentro da igreja. Aí você começa, as atitudes do pai e da mãe em relação aos filhos. Não ensinaram, não guiaram, não foram bons exemplos. Ia para a igreja. As roupas de crente, aqueles crentes, bem crente mesmo. Mas dentro de casa a família destroçada. Irmãos, o meu maior propósito nesses dias é ser uma inspiração em Deus para meus filhos e meus netos. Se eu puder ser para minha família, já é um bom começo. Depois eu compartilho com os outros. Mas nós temos que começar dentro da nossa casa. O que mais tem dentro da igreja são famílias doentes, filhos exigindo coisa dos pais, exigindo coisa dos filhos, que os pais não dão exemplo. Você quer ver uma coisa? Os pais hoje ficam brigando com o filho por causa do celular. Larga o celular, você está o tempo inteiro no celular. Mas olha para o pai e a mãe, eles não largam o celular e quer que o filho não pegue celular. Os filhos são esponjas, eles absorvem o que os pais dão exemplo para eles. Não adianta você falar não, você só cria filhos revoltados, indignados. É você na hora que vê as coisas erradas. Eu fui ver ontem essa família, a polícia foi lá e tudo, o pai, não é bem assim não, meu filhinho, passando a mão na cabeça das coisas erradas do filho, acobertando coisas erradas. Vai colher, queridos. Não adianta falar, mas é crente, mas não anda na palavra. Não tem sabedoria, não tem entendimento da palavra, toma atitudes erradas. Queridos, a melhor coisa, vamos nos submeter ao Todo-Poderoso. Abaixar o nosso coração, render mesmo. Deixar de ser aquelas coisinhas. O que a gente mais vê hoje é um patamarzinho que as pessoas conseguem subir. O orgulho toma conta. A vaidade, a arrogância toma conta. Aí vem aquela rasteira assim a pessoa. Melhor é você ficar quietinho no seu canto. Melhor é você ficar mais humildezinho. Eu começo por mim, porque humilde ninguém é. Mas vamos abaixar nossa crista, nosso nariz, nosso tupete.
Né? Vamos parar de querer dar conselho para Deus. O senhor não pode fazer isso. Por que o senhor está fazendo isso? Ninguém faz isso com Deus. O que nós conhecemos de Deus é por revelação através da palavra. E é o que Ele quer revelar para nós. Deus, meus irmãos, Deus é grande demais. Ele está dando assim uma oportunidade para nós muito grande desse relacionamento com Ele. Então vamos respeitar, vamos ter sabedoria e vamos pedir a Deus que essa mesma sabedoria e esse mesmo poder com que Ele consertou a terra em Gênesis 1, Ele quer fazer o mesmo na minha vida e na sua vida hoje. Como é que Ele fez isso? Com a palavra. Haja luz. A luz entrou e as trevas teve que... Você está entendendo o que eu estou falando para você? Como é que Deus consertou a bagunça? Com a palavra. Até então o Espírito de Deus estava lá, pairando, adejando, igual uma ave ali, ó, chocando. Irmão, você sabia que o Espírito de Deus está chocando as bênçãos na vida de muita gente aqui, ó? Está chocando, está chocando. Você vivendo uma vida miserável. Claro que não são todos, mas tem gente que está vivendo uma vida miserável. E o Espírito de Deus está aí assim, chocando. Igual aquela ave, lá em Gênesis, chocando os ovos. As bênçãos para você, são para você. Está lá nas regiões celestiais de Jesus Cristo. Está lá. Fica de pé comigo agora. Essa sabedoria, nós vamos orar. Sua vida vai mudar. Quem está precisando de um milagre de Deus? Faz assim com sua mão. Nós vamos orar, irmãos. Pela fé. Pela fé. Pela revelação da palavra. A grandeza do nosso Deus assentado no trono, no controle de todas as coisas. Inquestionável o nosso Deus. Ele sabe o que faz. Mas está aqui ao mesmo tempo, operando no nosso meio, através de nós, comigo ou semigo, Deus quer fazer maravilhas. Agora eu prefiro participar do que Deus vai fazer. Você quer participar do milagre de Deus? Você quer participar da vitória na sua vida, em oração, crendo? Então vamos buscar a sabedoria de Deus. Essa semana você vai receber uma direção de Deus. Essa semana, porque nós vamos invocar essa sabedoria. Peça com fé, Deus vai te dar. Fecha seus olhos, irmãos.